Vamos fazer uma oração antes de começar? Vamos relaxando nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, manter a alegria, com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade dessa reunião, no intuito de aprender sobre os ensinamentos deixados pelos espíritos superiores. Agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido. Que assim seja. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Os que estão presencialmente, aqueles que estão pela internet, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós realizamos a nossa reunião pública de todas as sextas-feiras para dar continuidade àquilo que nós gostamos de fazer, que é estudar a doutrina espírita. Tem alguém pela internet? Maria Clara Zaneno. Maria Clara está entrando nos estudos, está entrando de sexta-feira, está se aplicando. Parabéns, Maria Clara. Bom para você. E é oportunidade para todos nós. Alguém tem alguma sugestão de tema, alguma pergunta? Eu gostaria que você falasse porque os evangelhos falam muito do paganismo por causa do inferno, por causa de ser pagão, não sei o que. O inferno deles é copiado do pagão. O inferno do chamado cristianismo, né? Eu falo chamado cristianismo porque o cristianismo não, rigorosamente não existe. Por que a gente pode fazer essa afirmação? Porque Jesus não pregou aquilo que as religiões ditas cristãs pregam. Não havia, para Jesus não havia religião, não havia hierarquia sacerdotal, não havia dogma, não havia ritual, não havia... Aliás, ele era contra todo esse tipo de coisa, não é? Sobretudo contra ritual, que o hebreu, o judeu tinha muito hábito naquela época, na sua época, né, de fazer. Então, essas religiões que se apropriaram do nome de Jesus para nominar a própria religião, eles tinham que dar soluções para os problemas. Bom, precisa estabelecer uma data para comemorar o nascimento de Jesus. Precisa estabelecer uma data. Aonde foram buscar essa data? Numa lenda. Uma lenda que diz que um Deus nasceu no dia 25, foi guiado por uma estrela, aqueles que foram acompanhar o nascimento foram guiados por uma estrela, então é tudo lenda. De veracidade isso não tem nada, ele não nasceu em manjedoura coisa nenhuma, ele era um homem normal, enfim. Tudo isso são coisas criadas pelo homem para, vamos dizer assim, dominar o próprio homem. Esse é o objetivo principal. Então, bom, nós temos que criar uma maneira de dizer que aqueles que não seguirem aquilo que nós estamos dizendo, que nós estamos colocando como certo, e quem criou as leis da igreja, os dogmas, os rituais, os sacramentos, a própria igreja, certo? A igreja nasce de uma necessidade política e econômica da sua época, né? Então eles precisavam criar. Bom, aqueles que não obedecerem, o que nós vamos fazer? Vamos criar um inferno. Agora, o inferno do pagão, ele é muito pouco, nós temos que amedrontar as pessoas de... Estava fraco. Nós temos que amedrontar as pessoas de verdade. E os pagãos são todos aqueles que não estão convertidos para o judaísmo, ou seja, aqueles que não acreditam no Deus único. Todos os idólatras, todos os que acreditam em mais de um Deus são pagãos, considerados pelos hebreus, pelos judeus, pagãos. Tá? O que não significa dizer que essas pessoas estão, como muitos dizem, condenadas eternamente. Então é um absurdo. Não é? Até porque vai dizer que quem não estuda a doutrina espírita vai estar condenado só por causa disso?
ou quem não é cristão dentro dessas religiões pregadas pelo Ocidente, não vai ganhar um lugar bom na erraticidade, na vida espiritual. Isso é um absurdo dizer isso, né? O fato é que não existem duas verdades, mas o homem ainda alimenta fantasias, alimenta maneira de pensar, alimenta sistema de ideia, né? Kardec tem uma frase, está no projeto Espírita de 1868, deixa eu ver se eu vou lembrar na íntegra. Ele diz assim: o Espiritismo contém princípios que estão fundamentados nas leis naturais e não nas abstrações metafísicas. E por isso tendem a ser e serão abraçados pela universalidade dos homens. Parece pretensioso, não parece? Oh, parece pretensioso. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso pelo fato de que as pessoas poderão continuar cultuando as suas próprias religiões, mas sabendo cientificamente o que acontece com o espírito. Como o espiritismo não é uma religião, e ele estuda cientificamente, através da observação, o que acontece com o espírito, qual é a sua natureza, qual é a sua origem, qual é o seu destino, então é natural que ao longo do tempo, talvez milhares de anos, sei lá, milhões do nosso tempo, ele vai acabar adotando essas ideias, porque verdade não se tampa, verdade não se obstrui, a verdade é verdade. Kardec usa muito aquela questão do Copérnico, né, que falou que o mundo girava em torno do Sol. Galileu Galilei, eu sempre faço confusão. Então Galileu Galilei faz essa afirmação, ele foi obrigado a desdizer essa afirmação para não morrer, porque a Igreja Católica ia matar o peão, não é? Então ele desdiz. E lá na frente alguém diz assim: mas que ela gira, gira. Né? Que não há como esconder, não há como você obstruir a verdade. E hoje em dia, essa verdade é coisa de criança. Ela é tão patente, ela é tão clara, ela é tão absoluta para a ciência, que é coisa de criança. Qualquer criança sabe que a Terra tem dois movimentos: rotação e translação. O que ela faz em torno de si e em torno do Sol, não é? E não há como ninguém esconder. E a Igreja quis esconder isso, porque os princípios da Igreja Católica diziam que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Então, Kardec, baseado nisso, diz assim: essas verdades serão verdades universais, porque são verdades, não é? Então serão adotados pela maioria dos homens com naturalidade, sem imposição, porque os homens... Foi a Igreja falando, né? Como é que é? Se é um cientista falando, ele pode mudar de ideia com o passar do tempo, porque a ciência também tem o que agora a Igreja adotar aquilo ali como se fosse verdade. Não, é assim, olha, uma verdade, ela não se estabelece a não ser com a mudança da maneira de pensar do homem. Os próprios princípios científicos, eles não são adotados de imediato. Uma pessoa pode apresentar um princípio científico, provado cientificamente, e ele não vai ser adotado pela maioria dos cientistas. Sempre vai haver controvérsias. Sempre haverá controvérsias. Porque o homem precisa aprender por si só. Então, para a verdade, não tem limite de tempo. O Criador não está preocupado se o homem vai adotar esses princípios daqui 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos. Não importa. O que acontece é que quem abrir a sua mente para adotar esses princípios vai adiantar-se. É apenas isso, não é? Por que Estados Unidos da América do Norte pega até que é tudo cabeça das melhores inteligências do mundo, brasileiras e outras nacionalidades, e leva tudo lá para dentro? O que eles estão querendo com isso? Não é só dominar o mundo. Eles já dominam. Para dominar o mundo, eles não precisariam disso, dominar belicamente.
e financeiramente. Eles não precisam disso. Eles estão querendo desenvolver a sua tecnologia. Ou seja, eles têm muita pesquisa dentro dos Estados Unidos. O nível de pesquisa, não só os Estados Unidos, viu? Os países de primeiro mundo, o nível de pesquisa deles supera o nosso e muito. Hã? Japão, Não só Japão, viu? Finlândia, Alemanha, Bélgica, Holanda, enfim, esses países pequenos que são considerados de primeiro mundo, que tem a sociedade organizada. Minha filha participou de era finlandês, né, se eu não me engano, aqueles pesquisadores que a Juliana estava participando. Se eu não me engano é finlandês. A Juliana estava participando, eles vêm de lá, procuram o melhor. Eles querem fazer... Hã? Não sei se é dinamarquês, finlandês, uma coisa assim. Eles pegam o melhor profissional no lugar onde eles querem fazer pesquisa. Eles queriam fazer pesquisa aqui no Brasil, com um determinado ponto lá da saúde da família. Então escolheram a Juliana, foi indicada, escolheram ela e tal, e ela estava participando da pesquisa, e agora, por uma questão burocrática, eles pararam de fazer pesquisa. A burocracia brasileira impediu que a pesquisa fosse realizada. Então, além de não se fazer pesquisa, se impede aqueles que querem fazer pesquisas no país. Né? Então, os Estados Unidos da América do Norte pegam as melhores cabeças brasileiras, o que há no mundo de melhor, e leva lá para dentro para poder fazer pesquisa. E da pesquisa extrair o quê? Conhecimento. E do conhecimento extrair o quê? Evolução científica. E da evolução científica, a tecnologia, que é a ciência aplicada. Não é? Esse é o fato. Então, isso demanda tempo, dinheiro, empenho, paciência, vontade, determinação política, determinação social, enfim, demanda uma série de coisas. O homem não muda o seu pensamento, a não ser com empenho, com decisão, com vontade. Não é? Então, os espíritos não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados se essa verdade será aceita ou não. Kardec, quando se defrontava com algum detrator, ele dizia assim: olha, vamos fazer o seguinte, se o espiritismo não for uma verdade, ele desaparece por si só, não fiquem preocupados. Agora, se for uma verdade, não adianta fazer o que vocês estão tentando fazer, porque vocês não vão conseguir destruí-lo. Não há como destruir a verdade. A verdade não se tampa como a mesma tentativa de tampar o sol com a peneira. Você não consegue obstruir a verdade. Uma verdade é uma verdade. E como eu até já citei várias vezes, o primeiro capítulo da Gênesis fala sobre a revelação espírita. Você leu esse capítulo? Primeiro capítulo da Gênesis. Leia com calma. Leia com calma esse capítulo. É um capítulo extenso, mas vale muito a pena. Ele explica ali claramente, ele faz a pergunta. Você sabe que Kardec era um pesquisador, o pesquisador não acredita em nada. A primeira pergunta desse capítulo é: o Espiritismo é ou não uma revelação? E dali ele faz um arrazoado a respeito desse tema, não é? Então, não há essa preocupação se a igreja vai ou não vai aceitar, não importa. Ela não aceitou que o mundo girava em torno do Sol, ela levou 2000 anos para aceitar isso, e o que importa isso? O que significa a Igreja Católica e essas religiões, sobretudo as neopentecostais, na vida do homem? Nada. Significa... A igreja só mudou por causa da lei de evolução. Exatamente. Porque as pessoas vão mudando, eu vou mudar também. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Não há como você impedir. Não há como você impedir. E eu faço aqui uma previsão. Eu não sou... Se dependesse deles, a gente estava na Idade Média. Eu sou, pior ainda. De preferência lá no tempo das Inquisições. Né? Porque aí eles dominavam de verdade. Então eu não sou, como é que fala lá, o Liguejá, né? Eu vou fazer uma previsão aqui, com certeza. Talvez eu não viva para ver isso, talvez vocês vivam para ver isso encarnados, mas desencarnados nós veremos. A igreja vai mudar, e mudar radicalmente, e não vai demorar muito, porque ela muda, ou ela muda, não tem duas opções.
O pensamento humano e a evolução, como você disse, ela avança, malgrado a resistência e o interesse dos homens. Não tem como não avançar. O que é isso senão esse avanço? É esse avanço. E quando o Criador determina, esquece. Quando a determinação da vontade dele, quando está dentro da providência divina, esquece. Pode esquecer, não vai mudar. Pode tentar burlar, brecar, impor condições, matar. Bom, eles mataram um monte através da Inquisição. Matavam sumariamente, não havia nem apelação. Quando um sujeito era perseguido pela Inquisição, ele podia se declarar morto, porque ninguém escapou. Só teve um cara, o Barão de Roterdã, que falou mal dos inquisidores e escapou. Elogio da Loucura, você conhece esse livro? Procura, tem na internet. Elogio da Loucura, Barão de Roterdã. E ele escapa da Inquisição, porque foram perguntar, como é que você fala mal? Não, só um louco pode falar o que eu escrevi. Só um louco. Fez chacota na cara dos caras, entendeu? E escapou da Inquisição, né? Mas ninguém escapava. Se alguém tivesse marcado pela Inquisição, estava condenado fatalmente à morte, né? E, no entanto, como disse Jesus, quando ele foi perguntado algo semelhante a isso que nós estamos falando, ele disse assim: olha, fiquem tranquilos, os cães ladram e a caravana passa. Então deixa o cão latir, pode latir à vontade. O tempo para o espírito não é feito como o nosso tempo. Se nós desencarnarmos, amanhã ou depois, que isso fatalmente vai acontecer, né? Nós vamos reencarnar daqui a quanto tempo? 50 anos? 100 anos? 200 anos? Você sabe. 10 anos, sei lá, cada um segundo a sua necessidade, né? Mas certamente vamos encontrar um mundo completamente diferente desse que nós estamos deixando, ou que nós iremos deixar. Com certeza, porque as coisas avançam. Vocês viram aquele filmetezinho que está na internet a respeito da mudança que a tecnologia vai provocar na Terra? Em breve, é coisa para 5 anos, 10 anos. Petróleo o petróleo ele vai ser substituído por energia limpa e barata, ou se não gratuita. Carro. Estados Unidos vai deixar? Hã? Estados Unidos vai deixar? Mas já é ele. Mas não tem como impedir a evolução. Não tem como impedir. Você talvez não esteja acompanhando. Eles já impediram, porque esse tipo de transmissão de energia foi criada lá no começo. Lá, pelo Tesla. Pelo Tesla. O Tesla. Quanta gente não morreu? Não é? O fato é que, não sei se você está acompanhando ou não, mas nos Estados Unidos já existe carro movido a energia elétrica. Na realidade ele é híbrido, né? Ele anda com energia elétrica e quando a energia baixa de intensidade entra o combustível somente para carregar as baterias, ele volta a funcionar elétrico. E outro dia eu vi o sujeito mostrou na televisão, ele está sentado no volante, a mulher do lado e a filha atrás. Ele falou: ó, pessoal, agora eu vou programar para o carro andar sozinho e vou tirar a mão do volante. Eu quero ver, essa eu quero ver. Isso é coisa dos Jetson, né? Os Jetson, né? Vocês lembram dos Jetson? Não? Já fica atrasado. Já estão atrasados. Porque eu me lembro quando esta pesquisa foi feita, o cientista que disse que era possível mover um carro sem a necessidade de condutor, mas teria que imantar as vias, porque ia ser por imantação. Haveria uma imantação, um ímã no carro e um ímã na rodovia, e pela imantação ele se guiaria. Nem isso é necessário mais. O carro anda sozinho. A gente vê a mulher fora do carro, o carro andando, ela andando assim, o carro andando do lado dela, o carro vazio, sem ninguém dentro. Mas aí já é palhaçada, né? Não é sério, vou pegar um vídeo. Mas o carro elétrico, o cara tira a mão do volante e ele segue o caminho dele. Se ele se aproxima do carro da frente, ele freia sozinho. Se ele está em excesso de velocidade, ele mantém a velocidade exigida pela via. Tudo por satélite.
Então nós já estamos no futuro. Lá nesse filmezinho diz o seguinte: nós não seremos mais donos de veículos. Nós não seremos mais donos. Nós alugaremos o carro quando nós necessitarmos. Então precisamos do carro. Ó, procura lá, como a gente procura o Uber. Onde tem o carro mais próximo? Aí eu moro na Gomes Botão, tá ali na travessa ali, né? Na travessa tem a 100 metros de você tem um carro. Então eu vou lá, eu requisito o carro pelo aplicativo, o carro, a chave já está lá, eles liberam via satélite o veículo está travado, eles liberam via satélite, eu pago o uso do carro, eu pago a liberação, subo no veículo, ando o que eu quero andar e largo o carro onde tiver que largar, ou no mesmo lugar ou em outro lugar, e pago aquilo que eu usei. Então a gente não vai pagar, IPVA desapareceu, pneu desapareceu, combustível desapareceu. Você imagina a revolução, só isso, a revolução que irá causar. Então, o ponto que eu quero chegar em relação à doutrina espírita, o que isso tem a ver com a doutrina espírita? A mudança, ninguém impede. Ninguém impede. Quer dizer, não vai ser a teoria da Igreja Católica, os dogmas das religiões, ou o interesse financeiro, social, político, de quem quer que seja, que vai impedir a verdade de aparecer, porque a verdade não depende do homem. Se dependesse, nós estávamos ainda dormindo em cavernas. Isso desperta um pouco a curiosidade de conhecer um mundo melhor que esse, né? Ah, mas certamente vai melhorar. Né? Olha, lembra que nós estudamos no Fundamento? Terceira categoria seria o quê? Depois aqui O próximo? Já é melhor, né? Então deve ser bem. Lá o bem já vence o mal. É o inverso daqui. O bem já vence, mas é passageiro, viu? É um mundo onde os espíritos não ficam muito tempo. Vão reencarnar em outros mundos, tá? Mas lá já é o inverso daqui. Mas é assim também, tem casa, um Mundo como o nosso. O espírito ainda encarna para vivenciar provas, mas é rápida, essa passagem pelo mundo de regeneração é rápida, não é um mundo onde o espírito fica muito tempo. Ele faz as últimas provas, realiza as últimas provas que ele tem que realizar e muito feliz. O fato é que nós vamos, isso não é ruim, nós vamos ter que viver aqui até que nós consertemos as burradas que a gente vem fazendo ao longo dos séculos. A verdade é essa. Ou outro mundo igual a esse. Até caber na parede, até ela abre. Exatamente. Exatamente isso. Então, não há pressa, viu, Orlando, para que essas verdades apareçam. A gente pode julgar pela gente mesmo. Onde é que a gente estava há 20 anos atrás em relação a essas ideias? Não é? Eu estou falando em relação a vocês. Em relação a mim, até os 22 anos de idade, 21 para 22, o espiritismo é uma coisa que eu ouvia falar e tal. Não tinha o menor significado. Pelo contrário, eu tinha preconceito. Porque a gente ouvia dizer que espiritismo era coisa de macumbeira, era coisa de umbanda, de candomblé e tal, bater bumbo, acender vela. Eu não vou me meter com um troço desse de jeito nenhum, né? Mas tudo muda na vida da gente. A vida, eu ia citar para Denise, que no curso Fundamentos, a gente viu que todos nós estamos sujeitos invariavelmente e inexoravelmente à lei de evolução. A lei é de evolução, é a progressão dos espíritos, não tem como sair fora disso. Ou então o homem ou evolui, não tem jeito. Ah não, eu vou ficar umas 2 encarnações sem evoluir. Não vai, você vai ter que aprender, e muitas vezes vai aprender a duras penas, porque os espíritos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes eles usam do freio e da espora. O que significa isso? Cavalo chuco, o que você faz? Você põe o cabresto e mete a espora no bicho para você dominar ele. E é assim que eles fazem com a gente. Então, as doenças, as vicissitudes do corpo, os problemas da vida, os contratempos, as tristezas, enfim, tudo aquilo que a gente vive aqui é em função disso. É em função desse crescimento, dessa evolução. Nada é desperdiçado, né? Nada.
alguém está aprendendo com aquilo. Se não for você, a outra pessoa está. Eu acho melhor dizer o seguinte: a gente sempre está aprendendo Sim. com aquilo. A gente, olha, o menor, a gente fala assim, eu vou no centro espírita estudar, né? Eu quero me beneficiar do estudo, né? Então, tem lá uma pessoa que coordena os cursos e tal, né? Mais beneficiados são aqueles que estão lá ouvindo aquilo que é estudado ou quem coordena o curso? Eu acho que o senhor. Com certeza. Eu sou o maior beneficiado dessa história além toda. O senhor descobriu coisas que estão encobertas, ainda por cima tem que passá-las para frente, né? Mas olha, o melhor de tudo, sabe o que é? Não sei se eu já falei isso aqui, mas o melhor de tudo é que existem espíritos, que são os espíritos instrutores, que eles vêm nos inspirar a todos, para que nós possamos entender da melhor maneira possível aquilo que é estudado. São coisas novas, são conhecimentos novos. Então você tem que abrir a mente para o entendimento. Quem é mais inspirado, quem é mais... Aonde esses coordenadores, esses instrutores vão em cima de quem? Em cima de quem está falando. Em cima de quem está coordenando. Agora, existem duas coisas. Eu me beneficio muito, mas sou mais responsável. Com certeza. Lei de causa e consequência. Entendeu? Então, sempre tem proveito aquilo que você faz na vida, seja para o bem, seja para o mal. Sempre tem proveito. Então, você foi muito beneficiado quando você estava lá na Sociedade Jauense de Estudos Espíritas, né? Por que você fez tal coisa? Por que você agiu de tal maneira? Por que você tomou tal decisão? Não é? Então, quer dizer, a gente sempre aprende com os nossos acertos e muito mais com os erros. Muito mais. É sempre assim. Há mais alguma coisa a respeito do paganismo, Orlando? A gente acaba mostrando um outro caminho para outra pessoa, né? Sem dúvida. Então, quer Sem dizer, dúvida. o meu erro acaba sendo um acerto também. Que outra pessoa passa a saber de outras coisas, né? O fato é que, queiramos nós ou não, nós, vivendo, estamos dando bons ou maus exemplos. E esses bons ou maus exemplos sempre serão aproveitados por alguém. Então, que eles sejam bons. Porque se nós dermos bons exemplos, nós vamos ter aí um grupo de seguidores, independentemente do Facebook, que não são seguidores adicionados na nossa página, mas que indiretamente são nossos seguidores. Ou não? Entenderam o raciocínio? Não. Eles se inspiraram na sua maneira de fazer e viver. Vão fazer do jeito dele. Ninguém faz do jeito do outro. Mas inspirado naquilo que alguém ofertou de bom. No Exército, lá, o nosso vice-presidente sempre fala isso. Ele fala assim, as palavras, elas conduzem, mas o exemplo arrasta. Isso é verdadeiro. O exemplo é muito melhor que as palavras. Porque é o exemplo realmente que arrasta. A pessoa se mira no teu exemplo, naquilo que você faz, como você anda, como você fala, como você se expressa a respeito das coisas, não é? Às vezes você faz uma amizade gratuita. Hoje eu estava consertando o carro, tinha um problema no carro, estava lá, o dono da empresa veio falar comigo, Alex, o nome dele, católico, e ele falou, meu sogro e minha sogra são espíritas e tal, e eles vão para São Paulo. Eu falei, rapaz, eles não são espíritas, cara, eles seguem Edgar Armand, não são espíritas coisas nenhuma. Então, falei rasgado, eu não tive muito pejo de falar, não, aquilo que tinha que ser falado. E o cara ficou meu amigo. O cara falou, eu gostei de conversar com você, você é um cara que sabe das coisas. Você é espírita? Falei, eu pertenço a uma casa espírita aqui em Jaú e tal, mas nós estudamos Kardec, somente Kardec. Falei, sabe quanto tempo leva para estudar as 5 obras de Kardec? No mínimo 14 anos. Falei, não é em romancinha espírita que se estuda doutrina espírita. Você já viu alguém se formar estudando romance? Tem que estudar em nível de ciência, não é? É verdade. Né? Então, quer dizer, a gente, pelas palavras, você pode ajudar muita gente.
mas o teu exemplo, a maneira de você ser, a maneira de você se conduzir, a verdade, ela nunca é muito bem aceita. Porque a verdade, normalmente, ela violenta consciências. Esse é o grande problema da verdade, entendeu? Mas é preferível ser verdadeiro do que ser hipócrita. Então, eu acho que a gente sempre deve ser verdadeiro, doa a quem doer. Eu sei, eu concordo com o senhor, Nando, mas eu vou ficar quieta, né? Concordo, mas discordo. Não, Concordo discordando. Não concordo. Vamos concordar em discordar. Porque eu provoco lá em casa uma rebelião. Não, eu estou falando de circunstâncias, né? Tem hora que você está no meio de bandido, você não vai ficar xingando quem usa droga, né? Se estiver no meio de bandido, No meio da torcida do Corinthians, não vai falar. vai gritar. Está no meio da torcida do Palmeiras, que está viva Corinthians. Então é impossível na minha família, porque eles têm um pensamento totalmente diferente. É claro, mas nem dá, né? Nem pode. Nem é possível. Perguntar as coisas na miudinha, assim, querem saber, querem colocar no coração, querem saber tudo assim, mas na miudinha, mas pra... Você sabe por quê? Sabe? Que ideia você faz? Querem a oração, querem saber e tal, mas não querem muito envolvimento com o negócio. Sabe por quê? Não foi isso que você falou? Que as pessoas querem a oração, querem saber alguma coisa e tal, mas não querem envolvimento, não é isso? Isso. Sabe por quê? Você tem medo? Não é medo não. Não é medo não. Quando a pessoa tem medo, ela não quer tocar no assunto. Quando a pessoa teme alguma coisa, ela fala, não vou nem tocar nesse assunto porque eu não quero falar disso. Porque ela sabe que, seja qual for a denominação religiosa ou a filosofia a ser seguida, exige responsabilidade. E é isso tudo que a pessoa não quer. Responsabilidade. A filha dela ali, ela não vai sair daquilo ali. Não. Sabe a lenda do peixinho vermelho? Conhece essa lenda? Eu não. Conhece? Não? Conhece? O peixinho vermelho, ele vivia num aquário junto com a família dele. Tinha lá o peixão, que era o avô, o pai dele, a avó e tal, né? E ele sempre falava para ele, ó, tome muito cuidado, não saia daqui. Lá fora a coisa é perigosa. Mas ele era muito atrevido, ele era muito curioso, né? E um dia ele acha uma brechinha e sai para o mar. Começa a encontrar outros peixes, outros tipos de crustáceos, e outros crustáceos, e começa a encontrar os corais, né? E tudo, e vê a maravilha que é, né? A grandeza que é, a maravilha, a beleza que existe fora do aquário, né? E ele segue, né? A história é longa, né? Ele segue, vai, aprende uma série de coisas, né? Abre a cabeça, um entendimento para a vida, para a realidade das coisas. E um dia, depois de algum tempo, de alguns anos fora, ele resolve voltar para o aquário e contar para as pessoas aquilo que ele viu. Sabe o que fazem com ele? Prendem ele dizendo que ele está louco. Isso não existe. Então, quem se condiciona são as pessoas. As pessoas se condicionam a viver a mesmice ou a mesquinharia que sempre vivem. Você se abrir para a vida, para o conhecimento, para o entendimento das coisas, exige esforço. Lembra aquela questão do Livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta, para vencer as suas más tendências, precisa o homem fazer muitos esforços? O que eles respondem? Não. Às vezes conseguiriam vencê-las com poucos esforços, mas quantos querem fazer esforços? Então esse é o problema do homem. O homem se condiciona, ele vive pela lei do menor esforço. Essa é a verdade. Eu conheço gente perto de casa que mora a 1,5 quarteirão da padaria e pega o carro para ir comprar pão. Ele tira o carro da garagem, esquenta o motor, tira o carro da garagem e tal, vai comprar pão, desce do carro e vai, às vezes, de pijama, de chinelo, vai lá, pega o pão e volta para casa. Né? Quer dizer, isso
Se a gente Eu for... morava na outra casa. Um dia eu estava na padaria, a mulher parou o carro e pede no padeiro, pegar o pão e levar para ela no carro. Sem sair do carro. Aí é um pouco. Aí, É o cúmulo, né? É o cúmulo da comodidade, né? certeza. O fato é esse. Então o ser humano, ele vive assim. Agora, o que Kardec pede para que nós conheçamos a doutrina espírita? Quais são lá os requisitos para se estudar a doutrina espírita? Primeira coisa que ele pede é empenho, dedicação, vontade, paciência, determinação. Ele diz assim: eu nunca disse que essa ciência é fácil. Está lá no que é o Espiritismo. Eu nunca disse, eu nunca afirmei que essa ciência é fácil. E não é fácil mesmo. Olha quantas vezes já fizeram o Livro dos Espíritos, vocês dois. E tem coisa que a gente descobre. Eu estou estudando o Livro dos Espíritos desde 2002, direto, sem parar. E descubro coisas novas sempre. São 17 anos. Eu já estou na 10ª vez que eu estudo o Livro dos Espíritos. E a gente sempre está descobrindo coisas novas. Isso é ciência. O que faz um médico ao longo da sua carreira médica? Se não cursos, encontros, reuniões, como é que eles chamam? Aqueles congressos. Vai nos Estados Unidos participar de congressos, porque lá tem os melhores médicos, a melhor tecnologia e tal. O cara está sempre aprendendo. Uma vez a minha mãe falou, eu estava com um problema de estômago, minha mãe falou assim: vai no doutor Olório, era o nome dele, na Zona Leste de São Paulo. Falei, bom, a mamãe indicou, porque esse médico havia cuidado da minha bisavó e da minha tataravó e da minha mãe também, né? Eu fui. Cheguei lá, era um senhor de idade, já uns 70, isso em 1900 e... Foi nesse dia que eu comprei aquele dominó que eu dei pro meu pai, que está em casa, de madrepérola. Eu comprei para eu passei na loja, meu pai sempre gostou de dominó, e eu vi aquele dominó, uma caixinha bonitinha, falei, vou dar de presente pro meu pai. Meu pai tinha uma estima naquele dominó que uma coisa de estar comigo, no fim acabou ficando comigo, ele desencarnou, ficou comigo o dominó. E eu cheguei no consultório desse doutor Olório, conversei com ele, falei, eu estou sentindo isso aí. Conversei com ele me deu as orientações e tal, e no final ele falou uma coisa que desbancou para mim, eu era moleque na época, eu não era nem espírita ainda, eu tinha uns 20 anos de idade, talvez 20 e pouquinho. Desbancou toda a carreira dele para mim. Ele falou assim: eu sei tudo de medicina. Jamais um cientista, jamais pode dizer eu sei tudo da minha ciência. Não sabe. Não sabe. Uma pessoa que estude Kardec, vamos, não precisa falar mais nada, né? Em termos de doutrina espírita, Kardec, de ciência dos espíritos, Kardec, ele não poderia afirmar que sabia tudo de doutrina espírita. Ele não poderia fazer essa afirmação. Por quê? Porque os próprios espíritos dizem, nós levantamos apenas a ponta do véu. Imagine o que tem ainda para ser revelado, para ser ensinado, para ser estudado, para ser pesquisado. Imagine o que tem pela frente, né? Então o fato é esse, né? A pessoa fala, faz 20 anos que eu frequento centro espírita, já sei tudo. Amigo, você perdeu seu tempo, cara, você não sabe nada. Você perdeu o seu tempo. Você, primeiro que você nem espírita você é. Se você fosse espírita, jamais você cometeria um absurdo de falar uma coisa como essa. Nós vamos continuar estudando o resto da nossa encarnação, se nos dedicarmos a isso. Vamos desencarnar estudando, com certeza. Vamos reencarnar estudando doutrina espírita até o dia que nós não precisarmos mais dela. Ou seja, que nós agirmos segundo os princípios espíritas. Ou segundo a caridade ensinada por Jesus. Aí a gente vai estar num outro nível, não é? Aí a gente pode habitar um mundo como Júpiter, por exemplo, né? E ter uma condição melhor, ser feliz realmente, né? Felicidade sem jaça, sem mistura, né? Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. É triste isso? Absolutamente. É confortante. É confortante saber que um dia chegaremos lá. E isto é com certeza.
mais certo do que nós vamos desencarnar um dia é um dia sermos absolutamente felizes. Porque esse é o destino de todos os espíritos, de todos, indistintamente. Nós não nascemos para ser infelizes, nós nascemos para a felicidade. Mas esse trabalho é um trabalho de longo prazo, um trabalho que exige esforço do espírito, para que ele possa dizer: eu conquistei a minha felicidade, eu sou dono da minha felicidade, mais ninguém. Devo tudo isso à providência divina, à vontade do Criador. Mas ninguém, nenhuma pessoa fez isso por mim. Eu fiz isso por mim, com a ajuda de muitos, mas eu tomei a decisão de ser feliz. Essa é a verdade, viu, Denise? Não tem outra verdade, sabe? Eu acho que a gente não deve ficar triste porque tem muito tempo pela frente para trabalhar, para estudar, para lutar, absolutamente. O importante, sabe qual é na realidade? A importância real dessa situação é nós já termos nos conscientizado dessa verdade. Porque tem muita gente, eu tenho uma frasezinha que eu coloco lá na nossa página, de vez em quando, que diz assim: o Espiritismo afirma que o espírita não deve fechar questão. O problema é que muita gente não sabe nem qual é a questão. Entende o que eu quero dizer? Tem gente que não sabe nada, nem despertou para essa necessidade, nem despertou para essa realidade. O que não faz de nós, eu não estou querendo elitizar ou dizer que a gente é melhor que seja, absolutamente. Mas um dia essas pessoas vão se conscientizar dessa realidade, dessa verdade. Um dia a vaidade vai desaparecer. Um dia a prepotência vai desaparecer, o orgulho vai desaparecer. Hã? Porque é forçoso que o homem deixe a vaidade de lado. É. Aí que tem mais vaidade ainda, né? No nosso mundo, quanto mais bonito, mais elegante, mais vaidoso o peão é, né? Tem aquele, como é que chama aqueles homens que tem agora? Hã? Que são... Metrosexual? Metrosexual, né? No meu tempo era só homem e mulher, era tão simples. Homem tem bigode e mulher não tem, né? Era tão simples. Hoje tem metrosexual. O cara vai lá, faz... Como é que é? A unha. Não, a unha no meu tempo já fazia. Mas ó, é outra coisa, Glaucia. O cara fica no salão de beleza lá um dia inteiro. Mas vai lindo, né? Ô Luiz, o seu sonho fazia. O dia que eu achar homem lindo, filha, me põe no perlate, já era. Pode internar que já era. O seu sonho fazia a unha toda semana. Sim, ó, eu não acho isso errado. Eu acho que o asseio é uma coisa necessária. Agora eu quero dizer o seguinte: a vaidade é extremamente prejudicial. E quem usa desse hábito, né? Hoje eu fui entregar uma mercadoria numa casa aqui em Jaú, num comércio aqui em Jaú, e trabalham várias moças lá. Uma das moças estava maquiada, parecia que ela ia num casamento. Eu posso falar, eu adoro maquiagem. Tá bom, mas você usa a maquiagem no momento apropriado, não é assim? Você não está maquiada agora. Hoje não. Mas Então. dependendo da loja onde trabalha, você tem que... Mas as outras não. As outras não. Eu falei que tem várias moças. Eu falei que tem várias. Eu falei isso. Várias moças lá. Só ela maquiada daquele jeito. Eu fui numa loja comprar colete, eu cheguei perto da moça, meu Deus, quanta maquiagem, eu pensei comigo, porque você via, não é a pele dela, caramba. Eu nunca vi isso. Muito bem. Falta 4 minutos para nós encerrarmos a nossa reunião. Eu ia sugerir o estudo daquela passagem lá da Revista Espírita. Nossa, o senhor Não dá mais percebeu tempo. fazer maquiagem, você deixa de vez em quando. Uai, olha, eu vou falar uma coisa para você. Você quer que eu fale uma verdade? Quantas vezes você viu a Yara maquiada? Muito melhor. Existe uma coisa chamada naturalidade. Naturalidade é a coisa mais bonita que existe. A pessoa não precisa pintar cabelo, não precisa fazer absolutamente nada. O que é natural é bonito. Não vê eu, por exemplo. Modéstia à parte. E modéstia à parte. Muito bem. Tem alguma pergunta por aí? Não?
podemos encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Alexandre, quer acrescentar alguma coisa? Ficou bom? A sua dúvida a respeito do paganismo, qual que era? A sua dúvida a respeito do paganismo é aquilo que a gente comentou mesmo? Não tem mais dúvida nenhuma? Porque os pagãos não eram pessoas ruins, viu? Eles fizeram muita coisa pela humanidade. Por exemplo, a Grécia era pagã. E o centro cultural da época era a Grécia. Roma ia beber conhecimento na Grécia. E Roma... Eles copiaram, né? Porque era ali, né? Roma era o país mais rico, era o dominador do mundo na época, não é? Era o imperialista da época, ele dominava o mundo conhecido, inclusive a Grécia, né? E ia... Então, ia beber conhecimento na Grécia. Quer dizer, o paganismo ele foi muito hostilizado até, a gente pode dizer assim, porque o judeu, o hebreu, com o seu monoteísmo, ele era muito cioso de si mesmo. Ele achava, a ideia, eles não tinham essa ideia declarada, mas a ideia era de que só o povo eleito é que estaria salvo. Eles não usavam esse termo, não é? Mas eles eram o povo eleito, eles se consideram eleitos até hoje. Aquela região da Palestina onde eles estão é a terra prometida por Deus ao povo eleito. Então havia uma certa elitização. Por conta disso eles discriminaram, e os judeus, os hebreus que conviveram com Jesus, eles discriminavam muito os pagãos e consideravam pagãos todos os povos que não eram monoteístas. E Pedro fez muita incursão entre os povos pagãos, justamente para disseminar, para divulgar o Evangelho de Jesus, né? Mas não há nada de errado com o paganismo. O erro do paganismo é um erro de interpretação, apenas isso, né? Apenas um erro de interpretação. Eram espíritos que movimentavam e davam o nome de Deus. Exatamente, apenas isso, né? O mesmo erro de interpretação que cometeu lá os profetas, lá no início da Bíblia. O mesmo erro de interpretação, né? Que Deus falou com o pai para decapitar o filho, e no mesmo erro, né? Então, o fato é que isso não exime, ou não eximiu aquele povo de desenvolver virtudes. Pelo contrário, e de desenvolver, por exemplo, ciências como matemática, astrologia, astronomia, navegação fluvial, navegação marítima, e eram povos... E bons espíritos ali, né? Claro, evidente. Aonde está o bem, estão os bons espíritos, né? A ideia da reencarnação surgiu entre o povo pagão, e não entre o povo cristão. O povo hebreu era reencarnacionista, mas eles não discutem, até hoje não discutem essa ideia. Até hoje. Eles são reencarnacionistas, mas não discutem isso entre eles. Isso é ponto pacificado. Entendeu? Simplesmente se acredita, não se discute. Não é que nem nós, dentro do Espiritismo, que discutimos sim essa ideia, né? Como isso acontece, de que maneira acontece. Exatamente. E extrai daí as consequências dessa ideia, consequências muito positivas para o entendimento da vida, para o entendimento de todas as coisas, né? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, vamos mentalizar a figura excelsa, amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, Senhor, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos.
Ajuda-nos ainda, dá-nos a coragem e a força necessária, as boas inspirações, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor a vós, nos colocar inteiramente sob a tua vontade, seja ela qual for, pedindo coragem para enfrentá-la e resignação para vivenciá-la, e vibrar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias, e a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos irmãos internados nas UTIs dos hospitais, pelos moribundos, pelos que desencarnaram nas últimas horas, vibrando para que as equipes encarregadas do desligamento dos espíritos desses nossos irmãos possam ser exitosos e que a passagem seja bastante suave, o despertar bastante feliz. Vibrar por aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nos manicômios, nos sanatórios, presídios, cadeias públicas e penitenciárias. Pelos irmãos que arriscam suas vidas para defender a sociedade do crime, contra o crime, e vibrar pela Praça dos Três Poderes em Brasília, vibrar pelo nosso presidente, seus ministros, pelas autoridades do nosso país, pedindo que os bons espíritos possam inspirá-los, auxiliá-los a realizar um trabalho em favor do nosso povo oprimido, miserável, sem recursos, que os bons espíritos possam ser maioria naqueles ambientes e possam neutralizar a ação dos maus espíritos. Vibremos pelos lares daqueles a quem nós amamos, nossos avós, nossos tios, primos, nossos pais, irmãos, cunhados, sobrinhos e sobrinhas, por todos aqueles que fazem parte diretamente desta nossa encarnação, pelos espíritos que fazem parte da nossa família e, sobretudo, pelos espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, que deve ser, com certeza, muito maior do que esta encarnada. Vibremos para os nossos queridos e amados que estão em estado de erraticidade, desejando que todos estejam bem e em paz, e que todos eles recebam o nosso beijo, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito e, sobretudo, a nossa gratidão, que nós possamos merecer tê-los na nossa vida sempre. Vibremos pelos lares daqueles que fazem parte indiretamente de nossas vidas, nossos colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados, pelos nossos vizinhos, desejando que haja paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito em todos esses lares. E vibremos então pelos nossos lares. Vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores, as salas, os quartos,
os banheiros, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nessa incursão mental, que possam retirar dos nossos ambientes os fluidos malsãos e depositar os sãos, que possa haver paz no nosso ambiente familiar. E finalmente, Senhor, nós vos pedimos mais uma vez por nós mesmos, ajuda-nos a estarmos contigo em gestos, pensamentos, atitudes e palavras, tanto quanto tu estás conosco. Que possamos, Senhor, honrá-lo por uma vida reta e digna de tudo aquilo que nós aprendemos com os Espíritos superiores. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons Espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite. E que assim seja.